O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu os outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Amém. O Senhor compara o reino dos céus com uma grande vinha. A vinha é aquela vinha que Deus plantou para o seu povo, para que o seu povo pudesse cultivar, para que o seu povo pudesse trabalhar. A vinha está ligada próprio ao povo de Israel. Então Deus construiu, plantou essa vinha e deu a este povo, ao seu povo, para que cultivasse essa vinha. E deveria eles frutificar essa vinha. Só que é a vinha do Senhor. Trabalhar nessa vinha significa você se empenhar para trabalhar nela, você se deixar moldar pelo patrão, por Deus, para trabalhar nela. Não é simplesmente você exercer um trabalho. Você tem que se adequar àquele trabalho, que é um trabalho do patrão, um trabalho de Deus, que Deus plantou essa vinha. E eis que o patrão, se diz a parábola, saiu de madrugada, saiu bem cedo, para chamar empregados para a sua vinha. E depois contratou a esses por pagamento de uma diária. E depois saiu mais tarde e chamou e falou: Vou pagar aquilo que for justo. E chamou depois, saiu novamente, e depois saiu novamente, até que saiu às 5 horas da tarde. Faltava 1 hora para acabar os trabalhos. E o patrão resolveu pagar a todos uma diária. Também para aqueles
que chegaram por último. E o que acontece? Acontece que aqueles que chegaram primeiro começaram a ter inveja. Tinham um coração maldoso. Provavelmente trabalharam bem, não é questão de trabalhar mal. Só que não se converteu o coração. Esse patrão que saiu várias vezes para procurar trabalhadores, ele queria dar a todos a possibilidade de uma dignidade, a possibilidade, diremos nós, da salvação. Ele quer dar a todos. Só que os trabalhadores não entendem, não compreendem, permanecem com o seu coração fechados, com o coração duro, com o coração cheio de invejas, cheio de amargura, de rancores. E com isso, quando eles começam a ver no relacionamento que aqueles que chegaram por último estão recebendo uma diária, eles também vão querer receber mais do que uma diária, porque eles trabalharam o dia inteiro. Tudo está no relacionamento, tudo está baseado. O pecado começa quando nós começamos a nos relacionar uns com os outros e nos achar melhores que os outros, nos achar mais dignos do que os outros, achar que eu cheguei primeiro, eu tanto tempo trabalho na igreja e aquele lá chega agora, quer ocupar o meu lugar. Esse é o pecado. O pecado de não reconhecer que Deus trata todos por igual, que aliás a recompensa será a mesma para todos, será a mesma para todos. E o Senhor chama a atenção por isso, porque se nós não tiramos do nosso coração a inveja, se nós não tiramos do nosso coração a maldade e não aprendemos a ser bom como Deus é bom, nós podemos ser sim chamados de amigo. Mas quando o Senhor chama, o patrão chama esses empregados da primeira hora de amigos, esse amigo não é um amigo de amor, sabe? Um amigo que aproxima, não é aquele amigo que eu quero próximo, é um amigo que eu quero distância, é um amigo que, sabe, que você fala, tá bom amigo, vai embora. Não é aquele que eu quero próximo. Quer dizer, eles foram chamados primeiros e não deixaram de lado, aliás, deixaram o seu coração duro. Poderiam ter mais proximidade com o patrão, poderiam ter mais proximidade com Deus, mais afinidade com Deus, mas não tiveram. Aquele que trabalha numa vinha, numa firma, acredito que tem mais a possibilidade de ver o patrão, o dono da vinha. Tem mais possibilidade de ter contatos. Esses, pelo jeito, não tiveram, não se importaram e deixaram com que a inveja tomasse conta do coração. Eis que o Senhor chama a atenção para o relacionamento, no nosso relacionamento. Agora também podemos ver como aquele povo de Israel que foi destinado a cuidar da vinha, a preparar a vinha para que receber o povo de Deus, para receber os outros que viriam depois deles. Só que eles não quiseram, não aceitaram, não aceitaram que aqueles que vieram depois
recebessem o mesmo que eles. Não aceitaram. Não compreenderam o projeto e o desígnio de Deus. Agora Deus, Ele quer salvar tanto aqueles que da primeira hora como da última hora. E nós somos aquele da última hora. Nós somos aqueles que não merecem. Somos aqueles que trabalharam pouco. São aqueles que não fizeram por merecer. Nós somos aqueles. E o Senhor nos pede para quê? Para que nós, pelo menos, deixemos de lado a inveja, a maldade que temos no nosso coração. Que não deixemos com que isto corrompa o nosso coração. Porque o Senhor, Ele quer dar a todos o mesmo pagamento. Porque o Senhor, Ele vai dar a todos aquilo que Ele tem de melhor, que é o reino dos céus, é o reino de Deus. Ele quer acolher a todos no reino de Deus. Então, se nós olharmos, por exemplo, como São Francisco, quanto São Francisco fez, quanto São Francisco foi grande, e ele receberá a mesma recompensa que você, que eu, porque ele recebeu já essa recompensa, e vai receber na eternidade, vai receber na ressurreição dos corpos, como nós, que não fizemos tanto quanto ele. Paulo, que tanto sofreu por amor a Cristo, pregando o Evangelho, ele recebeu a coroa da vitória, assim como nós receberemos a mesma coroa da vitória. E nós deveríamos nos alegrar, não ter inveja um dos outros. Deveríamos querer e deveríamos buscar as pessoas para que trabalhassem nessa vinha, para fazer parte dessa igreja. E não ter inveja, não expulsar as pessoas, não falar mal das pessoas, saber compreender, saber esperar, saber se alegrar, porque o Senhor, Ele vai trabalhar no coração de cada um conforme o tempo que for necessário. Tem aqueles que nasceram na igreja, desde criança caminharam na igreja, e graças a Deus, mas tem aqueles que vão chegar por último, que vão chegar já com 50, 60, 70 anos, e isso também é uma alegria. Não devemos ter distinções, invejas, porque a alegria é receber a recompensa. E eu, como vocês, deverão receber a mesma recompensa, aquilo que Deus tem de melhor. Agora, é por isso que Deus fala na primeira leitura: buscai o Senhor. Quer dizer, nós somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor. Mas o quanto nós estamos buscando o Senhor, conhecendo esse Senhor, tendo essa intimidade com o Senhor? Porque se nós vemos tudo como um peso, se nós começamos a comparar a nossa vida com a do outro, se torna um peso. Os mandamentos do Senhor podem ser um peso porque eu julgo que a minha vida é mais difícil do que a do outro. Mas não é porque eu julgo que ela é mais difícil, porque eu não sei, eu não conheço a vida do outro. Por isso, o que eu tenho que fazer não é ficar me comparando, não é ficar olhando um para o outro, controlando um ao outro, mas eu devo buscar o Senhor e buscar compreender, entender esse pensamento de Deus que é totalmente diferente do nosso, é totalmente distante. Os pensamentos de Deus
são outros dos nossos. E nós é que somos chamados a procurar compreender, para caminhar nos caminhos de Deus. Somos chamados. E seremos felizes, porque se compreendermos, nós poderemos fazer como Paulo. Paulo que estava na prisão, Paulo que já estava querendo já se encontrar com Cristo, o amor da sua vida, aquele que por aquele que ele fez, que ele sofreu tanto, estava querendo já se encontrar com o seu Senhor. Só que vendo os outros irmãos, a necessidade dos outros irmãos, ele fala que por ele partiria. E ele gostaria de partir, ser morto, ir para a glória dos céus, receber já a sua recompensa. Mas, se é necessário que ele ficasse, por causa do povo de Deus, ele ficaria. Então ele vai dizer que viver é Cristo, morrer também é Cristo, tudo para ele é Cristo, porque ele ele conheceu este Cristo Senhor na sua vida. Ele procurou imitá-lo, procurou ensinar aos outros a buscá-lo, a encontrá-lo, a colocar em prática os seus ensinamentos. Então, ele se tornou também um outro Cristo. Viver é Cristo. E nós, como cristãos, somos chamados a imitar esse Cristo, a sermos outros Cristos, que se alegram, independente se tem que permanecer ainda nessa vinha ou se deve partir, porque sabe que, ficando nessa vinha, um dia receberá a recompensa eterna, a alegria dos céus. Ou se já for logo para essa vinha, se já for chamado desta vinha, receberá já a recompensa eterna, a alegria dos céus. Eis que o Senhor nos chama, nos convida a buscar a Ele, conhecê-lo. Nós somos chamados a conhecer a Cristo, a imitar a Cristo. E devemos trabalhar na sua vinha sem se importar com o outro, ajudando o outro a caminhar para Cristo, mas não criticando, não tendo inveja, tirando do nosso coração essas coisas, porque o Senhor, Ele quer salvar a todos. Imagina que na cruz, o bom ladrão virou para Ele e foi salvo. Quanto tempo trabalhou nessa vinha aquele ladrão? Quase não pode-se dizer que não trabalhou, mas recebeu a coroa da glória. Porque em alguns momentos, em alguns segundos, em alguns minutos, proclamou a fé em Jesus Cristo. Pediu ao Senhor que tivesse misericórdia dele. E ele recebeu a misericórdia. Eis que o Senhor nos convida a imitarmos esses exemplos. Nós devemos trabalhar, fazer aquilo que é necessário, mas em primeiro lugar buscando a Deus, buscando ao Senhor Deus. E Ele providenciará o resto da nossa vida. E no fim da nossa vida teremos a coroa da glória, a recompensa eterna. Que o Senhor nos ajude a compreender os desígnios de Deus, a imitar o Senhor e a sermos firmes na nossa caminhada, nunca desistindo de seguir a Cristo, nunca desanimando, mas sempre sendo fiel, sempre sendo firmes nas nossas decisões, sendo pessoas de fé, trabalhando para o Senhor na certeza em que Ele não nos desamparará, porque Ele
é fiel na sua palavra e será fiel também para conosco.